Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de terça-feira, dia 18 de fevereiro, e nessa rodada eu separei 8 jogos para vocês, tá galera? No final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto, como é de costume, fechou? Antes de mais nada, já deixa seu like aqui no vídeo que é muito importante, tá? Vai ajudar bastante aí o trabalho que eu ofereço para vocês diariamente, e quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho do lado para receber notificação de todo o vídeo e conteúdo que eu lançar aqui, fechou? E para maiores informações sobre o Grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar aí na descrição do vídeo. Se você tem interesse, tem alguma dúvida, só me chamar lá no WhatsApp que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. E nessa rodada, galera, a gente vai ter bastante jogos interessantes, né? Vamos ter Liga dos Campeões, vamos ter Campeonato Inglês de Terceira Divisão, Copa do Brasil, né? Vamos ter início aí da Copa do Brasil, aquela primeira fase, vamos ter também Libertadores, né? Aquela pré-Libertadores, e vamos ter também aqui um joguinho da Copa dos Campeões da CONCACAF. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é a Liga dos Campeões, né? Jogo de volta aí entre Milan e Feyenoord, né? Milan vai estar jogando em casa. Primeiro jogo, o Feyenoord jogando na Holanda venceu por 1-0, e agora o Milan, se deseja se classificar para a próxima fase, tem que vencer por 2 gols de diferença, ou se vencer por 1 gol aí para levar para prorrogação ou até mesmo pênalti, tá? É jogo que, na minha opinião, o Milan tem favoritismo pelo fato de jogar em casa, né? Uma equipe muito forte quando joga no seu território. Se a gente for pegar os últimos 10 jogos aqui, a equipe não perdeu, são 6 vitórias e 4 empates, e o Feyenoord fora de casa aí não tem a campanha tão boa, né? Pelo menos nos últimos jogos mais recentes aí foram 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5, né? Se for pegar no geral aqui, são 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando, e eu vou mostrar aqui agora, é a dica casa vence, tá? Milan para vencer esse jogo, e a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Milan. Agora o próximo jogo aqui, terceira divisão da Inglaterra, né? A gente vai ter aqui League One, vamos ter o Wrexham jogando em casa contra o Leyton Orient. Esse jogo que acontece 4h45 da tarde. O jogo, na minha opinião, é favorável para o Wrexham, que é uma equipe muito forte em casa, né? Na classificação geral a gente vai ver a equipe em terceiro lugar com 58 pontos. Se vencer esse jogo aqui, pega a segunda posição de forma momentânea e vai torcer por um tropeço, né? Do Wycombe, que também vai jogar nessa rodada aí em casa contra o Bristol Rovers. Já o visitante aqui desse confronto, o Leyton Orient, está aqui em sexto lugar com 50 pontos, vem de uma sequência boa, né? 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, mas como eu falei, o Wrexham jogando em casa aí é a segunda melhor campanha, né? 12 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas, né? Essa derrota que foi recente contra o Steve Nash, né? Antes disso não tinha perdido para ninguém em casa. E fora de casa o Leyton Orient tem 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, não é a campanha tão ruim assim, né? Jogando fora de casa. O confronto direto aqui, o Leyton Orient tem favoritismo, né? Mais jogos distantes, né? 2018, 2019. Em 2024, jogando em casa, ficou num empate, né? Isso ano passado, em setembro do ano passado, aí ficou um empate 0-0. E agora vai ter aí o Wrexham, que vem de 4 vitórias seguidas, tentando buscar mais uma vitória para subir na tabela, né? Então, primeira opção para esse jogo, a gente vai pegar a dica casa ou empate, ou quem quiser pegar uma oddzinha melhor, casa vence com empate anula, e a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora o próximo jogo aqui, mais jogos da Liga dos Campeões, né? Jogo de volta aqui entre Atalanta e Clube Bruges. 5 horas da tarde esse jogo, né? Válido aí pelo 16avos. No primeiro jogo, o Clube Bruges jogando em casa venceu por 2-1, e agora a Atalanta tem que vencer ou vencer, né? Para se classificar aí para as oitavas, né? Acredito que é jogo bom, sim, para a Atalanta vencer, né? Especialmente em casa. A equipe em casa não tem feito bons jogos ultimamente, né? 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, mas querendo ou não, é uma equipe aí que, se for pegar pelo elenco e com o apoio de sua torcida, tem favoritismo sim contra o Clube Bruges, né? Obviamente que a gente tem que respeitar o Bruges, que é uma equipezinha chata, né? O confronto direto teve apenas esse jogo, tá? Que foi esse jogo aí, jogo de ida, onde o Bruges venceu. Mas aqui nesse confronto, galera, eu particularmente estou bem confiante que a Atalanta vai vencer, tá? Então a primeira opção para esse jogo é a dica casa vence, né? A Atalanta para vencer, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 a Atalanta.
Agora o próximo jogo aqui da Liga dos Campeões é o poderoso Bayern de Munique, né? Equipe aí da Alemanha jogando em casa, com a sua torcida aí apoiando, contra o Celtic, né? Equipe da Escócia. 5 horas da tarde esse jogo. Primeiro jogo, o Bayern de Munique foi lá na Escócia e venceu por 2-1, então tem aí o empate a seu favor para se classificar, mas a gente sabe que o Bayern de Munique vai tentar buscar essa vitória aí, especialmente para manter a boa fase, né? A equipe aí nos últimos 10 jogos são 8 vitórias, um empate e uma derrota apenas, né? Tá numa sequência excepcional. E do outro lado a gente tem o Celtic, que querendo ou não é uma equipe boa, mas jogando lá na sua liga, né? Na Champions aí até conseguiu fazer uma ótima campanha, né? Conseguiu se classificar para os 16 avos, mas acredito que nesse confronto aí vai dar Bayern de Munique novamente, né? No confronto direto aí dos últimos 5 jogos, todos eles pela Champions, o Bayern de Munique venceu 4 vezes, teve um empate, né? Então assim, galera, pela lógica aqui, o Bayern de Munique aí tem tudo para poder vencer tranquilo esse jogo, né? Mas a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2,5 gols na partida, tá? Acredito que o mercado de gols aqui também é muito favorável. E a segunda opção, casa vence no primeiro tempo, né? Acredito que o Bayern de Munique vai tentar resolver a partida o mais rápido possível, até mesmo para poupar jogadores, né? Placar para esse jogo vou arriscar 3-1 Bayern de Munique, 3-1 casa. Agora vamos aqui para os jogos da tarde e noite, né? Vamos botar aqui tarde e noite, 6 horas da tarde a gente tem aqui Copa do Brasil, né? Vamos ter aí 64 avos, que é aquela fase inicial da Copa do Brasil mesmo, né? Onde a gente vê uns times bem aleatórios. Aqui a gente vai ter o Tocantinópolis jogando em casa contra o Atlético Mineiro, né? O Galo aí tentando buscar essa classificação. Jogo 6 horas da tarde. Lembrando que é jogo único, tá, galera? Então quem perder aqui tá fora. E acredito aí que o Atlético Mineiro tem sim favoritismo para vencer, mesmo fora de casa. Vem de uma sequência muito boa de 5 vitórias seguidas. Essa equipe lá do Tocantins é uma equipe que vem de 2 vitórias e 3 derrotas, né? Nesse ano aí fez 4 jogos, né? Desses 4 jogos aí, 2 vitórias e 2 derrotas, né? Tá 50% de aproveitamento aí, né? Mas eu particularmente acredito muito aí que o Atlético Mineiro não vai vacilar, né? Ainda mais com o momento que vai vivendo, com todo respeito ao Tocantinópolis, mas o Atlético Mineiro tem uma equipe bem melhor, né? Primeira opção para esse jogo, galera, a gente vai com a dica fora vence, né? Atlético Mineiro para vencer. E a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Atlético Mineiro, talvez um 2-0. Agora o próximo jogo aqui, Libertadores, né? Aquela pré-Libertadores, né? A gente vai ter aqui o jogo de ida entre The Strong da Bolívia contra o Bahia. O Bahia aí representando o Brasil aí nessa pré-Libertadores. Jogo 9h30 da noite. Jogo importante, né? Porque o Bahia precisa segurar essa equipe aí que já tem um ano que não perde em casa, né? O The Strong aí em casa é muito forte, na altitude. Mesmo jogando lá na Liga da Bolívia, o último jogo que eles perderam foi, se eu não me engano, no mês 3 do ano passado, né? Então, assim, tem quase um ano aí que a equipe não perde jogando no seu território. Então, assim, tem esse tabu para quebrar aí. E o Bahia, infelizmente, mesmo com um bom elenco, eu vou estar torcendo pro Bahia aí para representar o Brasil nessa Libertadores, né? Mas esse The Strong aqui é complicado, tá, galera? Se a gente for pegar aqui os últimos 5 jogos, a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota, e o Bahia 3 vitórias e 2 empates, né? Confronto direto não tem nenhum jogo. E se a gente for pegar aqui jogando em casa os últimos 10 jogos apenas, pegar só os 10 aqui, são 8 vitórias e 2 empates, né? Então, como eu falei para vocês, é uma equipe cascuda jogando na altitude e contra uma equipe do Brasil aí que não tem, assim, o costume, né? Não tem aquela coisa adaptação de jogar na altitude. Acredito que o Bahia aí vai ter esse problema, né? Vai ter dois adversários, né? O The Strong e a altitude, né? Então, com isso, galera, a primeira opção que eu vou estar deixando aqui para vocês é a dica casa vence, tá? The Strong da Bolívia aí para vencer esse jogo é bem provável, tá? E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, talvez um 2-1, né? Vamos torcer para um 2-1 aí, que no jogo de volta o Bahia consegue reverter, né? Se for um placar aí apenas de um gol diferença, né? Agora vamos aqui para o próximo jogo, mais um jogo da Copa do Brasil, né? Vamos ter o União Rondonópolis contra o Vasco da Gama. 9h30 da noite esse jogo. Acredito aí que se o Vasco jogar o que sabe, vai vencer esse jogo, né? É uma equipe aí do Mato Grosso, né? Mato Grosso? Mato Grossense. É uma equipe que tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas nesse ano de 2025, enquanto o Vasco aí uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, ou seja, campanha bem parecida, né? Confronto direto, obviamente que não vai aparecer nenhum
nenhum confronto, né? Pelo menos eu acreditava nisso. E nesse confronto, cara, eu acredito até no Vasco da Gama para vencer esse jogo. E também acredito que vai ser um jogo com poucos gols, né? Porque cá entre nós o Vasco não tá com um ataque tão efetivo, né? Então aqui, galera, a gente vai pela lógica, né? Primeira opção aqui para esse jogo, a gente vai com a dica fora vence, né? Vasco da Gama para vencer. E a segunda opção, menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou botar um placar magro aqui pro Vasco, 1-0, tá? Talvez um 2-0. Agora vamos aqui para o nosso último jogo, a gente vai ter aqui a Copa dos Campeões da CONCACAF, a gente vai ter o Sport Kansas City, equipe lá dos Estados Unidos, contra outra equipe dos Estados Unidos, né, duas equipes que se conhecem bem, o Inter Miami aí, de Lionel Messi, Suárez e companhia. Jogo que acontece 10 horas da noite, é jogo de ida e volta, o primeiro jogo vai ser no mando aqui do Sport Kansas City, e a gente vai pegar aqui os últimos 5 jogos, o Kansas City aí não vem de um bom momento, né, são 3 derrotas e 2 empates, e o Inter Miami aí com seus amistosos, né, preparatório, são 2 vitórias e 3 empates. No confronto direto, o Inter Miami venceu os últimos 2 confrontos, né? Os 2 aí vencendo por 3-2, em casa e fora de casa. Então, assim, eu acredito aí no favoritismo do Inter Miami para vencer esse jogo, mas a gente vai aqui na dicasinha safe, né? Aquela dica segura, né? Então, a primeira opção aqui para esse jogo, a gente vai pegar o mais de 1,5 gols, tá pagando aí 1,25, 1,27 para botar no bilhete, tá excelente, tá, galera? E quem quiser pegar uma entrada simples, né? Uma odd boa, tem um ambos marcam, né? O ambos marcam aqui também é bem provável de acontecer. Placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 Inter Miami. Enfim, galera, fechamos aqui os palpites para essa terça-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada, que é esse daqui, ó.